Times que não venceram ainda no Brasileirão: Cuiabá, São Paulo, Chapecoense, América Mineiro e Grêmio. Essa é a realidade do São Paulo. André Coutinho foi campeão paulista, né? Já mostrou que pode jogar de forma mais competitiva, né? Então, é bem... Acho que o torcedor não esperava que o São Paulo fosse iniciar o Campeonato Brasileiro de forma tão ruim, né? Ainda mais por ser campeão paulista. Mas é um campeonato brasileiro que começa com algumas surpresas, né? O São Paulo, claro, São Paulo e Grêmio são duas surpresas radicais, né? São times que a gente imaginava tá mal, mas mal no meio da tabela, né? Caso, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo já tem 2 derrotas no brasileiro. E hoje contra o Juventude. É muita coisa. Para um time da qualidade do Flamengo, o atual bicampeão, em 5 jogos já perder 2 vezes, é muita coisa. O Internacional tá patinando também. Já tem 3 empates e 2 derrotas, né? É muito ponto perdido pro Internacional, que a gente esperava disputar a parte de cima da tabela. O Palmeiras foi buscar 2 resultados em casa nos acréscimos. Uma vitória com o América no último segundo, aos 50 e tantos minutos, e hoje estava perdendo para o Bahia até aos 30 do segundo tempo. Também um início cambaleante, mas a diferença é que o resultado está aparecendo. O Palmeiras também já tem 2 derrotas em 7 partidas, mas já está figurando na pontuação na parte de cima da tabela, brigando pela liderança do campeonato. Então é um campeonato que começa com o Atlético Mineiro. Sofreu a terceira derrota. Exatamente. Tá em oitavo agora. Oitavo com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 10 pontos. Só para ajudar vocês, não vence desde o dia 8 de junho, né? Quando goleou o 4 de julho. Não, tô falando que vocês falaram do Galo, tô falando o São Paulo. Tá. Não vence desde o dia 8 de junho, né? Quando goleou o 4 de julho por 9-1 pela Copa do Brasil. E aí sim, empates contra a Chape e Cuiabá em casa. As derrotas diante do Atlético Mineiro, do Santos e agora esse empate contra o Ceará. Mas veja só, a gente, antes de começar o brasileiro, né, e falando eu, Arthur, a Juliana, todo mundo que acompanha futebol colocava Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Grêmio, não nessa ordem, São Paulo. O São Paulo. Eu não cheguei a colocar o São Paulo no bolo de cima, mas teve muita gente que colocou. Eu acho que o São Paulo não tem elenco para brigar por título em Campeonato Brasileiro. Mas Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, próprio Grêmio, Internacional, eram times, o Fluminense, cotados para estar na parte de cima da tabela, brigando. E a gente vê um Grêmio em 20º, um São Paulo em 17º, o Internacional em 13º, o Flamengo em 10º, o Atlético Mineiro em 8º. E mais do que isso, o que me chama a atenção é o número de derrotas. A gente vê time batendo campeão no Campeonato Brasileiro, sofrendo pouquíssimas derrotas, né? Então você vê time com 3 derrotas, 2 derrotas no início de 7 rodadas, é muita coisa, que mostra que esse Campeonato Brasileiro vai ser disputado de um jeito diferente do que a gente imagina, ou até que tem muita coisa para acontecer. Eu digo que a tendência é daqui a pouquinho são esses times, e daqui a pouquinho são 5, 6 rodadas, são esses times começarem a se acertar e aparecerem na parte de cima da tabela. Eu não descarto, por exemplo, um Flamengo da briga, um Atlético Mineiro da briga, não dá para descartar. Agora, o que diz o mestre Pepe Guardiola, você não conquista campeonato nas 8, 10 primeiras rodadas, mas você pode perder um campeonato dependendo do seu início nas 8, 10 primeiras rodadas, e isso vale para muito clube que imaginava estar na parte de cima da tabela. Um deles, obviamente, é o São Paulo. Com 4 empates e 3 derrotas, não dá para imaginar um São Paulo brigando por título de Campeonato Brasileiro. Mas, de novo, são 38 rodadas. Uma sequência de 3, 4 vitórias muda muita coisa num Campeonato Brasileiro da primeira divisão da Série A.